Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber a herança, a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita, que chegou ao lugar, viu o homem, seguiu diante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em o seu próprio animal, levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando vou voltar, vou pagar o que tiverdes gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai, faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, queridas irmãs, nessa segunda-feira, a palavra de Deus nos dirige da seguinte forma. Primeiro, a vocação que nós temos. Primeiro, a vocação à vida, bios. Depois, é uma missão que Deus nos dá. Nós somos imagem e semelhança de Deus e Ele vai dar uma missão para todos nós. Só que o Jonas, ele tem bios e teme a Deus e quer pular a parte da missão. Porque o Jonas quer fazer aquilo que ele mesmo quer, a todo momento, a toda hora. Então Deus chama Jonas e o texto diz, que acabamos de ouvir, Jonas sai da presença de Deus. Quando a gente sai da presença de Deus, nós não estamos mais com as bênçãos e a proteção dele. Ele retira, como nós ouvimos no Evangelho de ontem. Ele retira a sua mão e a sombra de nossas cabeças. E nós ficamos perdidos e jogados ao nada. O Jonas quis fazer essa mesma coisa, porque o Jonas
o birrento, o manhento, o infantil, ele não quer fazer a vontade de Deus. Então, ele sai da presença de Deus. Mas Deus nos ama. E Deus acompanha Jonas. Aí o Jonas vai até o lugar, mas não quer. Então, sem saber de nada, ele faz a vontade de Deus, porque ele é contrário à sua vontade. Você é livre? Você só é livre quando faz coisas contrárias à sua vontade. Se você faz coisas da sua vontade, você é escravo da sua vontade. E Jesus vai falar disso no Evangelho. Portanto, ele foi. O Senhor fez lá uma tempestade. Ele teve que falar que ele é Deus Altíssimo. E depois nosso Senhor cobre com sua sombra, por meio da baleia, do peixe, como diz o texto. Cobrir, é recobrir, é proteger, é amar, é olhar, é cuidar, é querer que Jonas se salve. E com isso, nós vamos ver essa semana a vocação e o decorrer a vida de Jonas. Segundo ponto, no texto bíblico, agora no Evangelho, há um mestre da lei. Se é mestre da lei, então ele sabe muito bem da Sagrada Escritura. Só que dentro do coração e da alma desse mestre da lei, tem um pecado. A soberba. Então ele vai fazer uma pergunta para Jesus, para colocar Jesus à prova. Porque o judaísmo não é a graça, é a lei em primeiro lugar. E depois da lei, mais 613 preceitos. Então, o que vale mais, o preceito do que a pessoa? É um judaísmo que já não tem mais e não exerce a sua função. E o Senhor tira do judaísmo as graças porque não é compatível aquilo que faz. Coloca Jesus à prova. Quem coloca Jesus à prova? O demônio. Lá mesmo no deserto. E pergunta: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Então essa pergunta é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Mas o problema dele é a intenção. Qual que é a intenção do mestre da lei queria? Colocar à prova. Então Nosso Senhor diz aqui, é uma dica para você. Quando alguém vem questionar a você. E eu fiz isso hoje. A Fátima veio fazer uma pergunta, eu fiz isso para ela. Ó. O que eu devo receber para a vida eterna? Jesus responde, o que está escrito na lei? Eu perguntei para ela, o que você acha? Ela respondeu. Ai, por que tanto reza? Por que vai à missa? Porque o que você acha? Porque nos atendimentos paroquiais, nas conversas que a gente tem, a gente vai dizer, ah, é verdade, que difícil. Aí você vai fazer o quê? Você vai se remeter à Sagrada Escritura. Lá que é a nossa vida de conduta, é lá que vamos ter a resposta. Então Jesus faz o quê? Pega a pessoa e se remete à Escritura. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, amar a Deus na inteligência. Pode. O carnal, ele tem doutorado, mestrado em Bíblia, mas ele não ama de todo o coração e toda a alma. Ele ama no intelecto.
Tem gente que o intelecto não serve para nada, mas ama do coração, não serve. Tem gente que não ama na vontade. O Jonas ama Deus, mas não ama Deus na vontade, porque não se submete a sua vontade a Deus. Nós somos assim, a gente não submete à vontade de Deus, a gente fica rezando para convencer Deus que a nossa vontade é mais importante do que a vontade dele. Ele é bom, quer nos salvar. Pronto, agora vamos ao texto que Jesus responde com uma parábola. Porque ele fez uma outra pergunta: quem que é o próximo? Padre, eu tenho que amar o próximo. Quem que é o próximo? Vamos entender quem é o próximo. Jesus conta a parábola do samaritano, bem conhecido de nós. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. O que significa Jerusalém? O céu, a cidade celeste, onde tem os anjos, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, Jesus, ele desce do céu para se encarnar na terra. Ele descia a Jerusalém. Então, ele não desce. Perdão. Ele descia para Jericó. Jericó significa Adão que vai descendo no pecado, no paraíso, e passa a nós descendo sem a graça. A gente vai descendo. Jericó significa nascer, crescer e morrer sem a graça, mas no pecado. Jericó é o lugar da idolatria. Jericó é o lugar da perversão. Então ia descendo. Cai na mão dos assaltantes. Assaltantes é que rouba a dignidade, rouba a paz, rouba a graça. Simbolizado por Satanás. Arrancaram tudo. Quando a gente abre uma brechinha para Satanás, ele nos rouba tudo. Não fica nada. Espanca, ou seja, os hematomas espirituais que o pecado provoca, uma ferida enorme. Um sacerdote passa, olha a ferida, o homem machucado e passa. Por quê? Simboliza o judaísmo que já não cura ninguém. Porque é a lei do puro e do impuro. Então ele não podia passar lá. Porque se ele tocasse no homem, ele tinha que fazer um ritual de purificação. E esse homem simboliza o sacerdote do templo. A prefiguração que seria em Jesus, mas como o judaísmo não tem a graça, só está no preceito, então ele não faz a sua função de curar. Descendo a caminho, passou do outro lado. O levita, a mesma forma, já não canta mais, já não profere orações a Deus, porque está perdido no pecado e na idolatria. Mas um samaritano, quem que é o samaritano? Jesus. É ele que não tem terra. Ele não tem como reclinar a cabeça. Ele é um desconhecido porque ninguém reconhece ele como Deus, visto que o mestre da lei não reconhece Jesus como Deus, mas como homem. Chegou perto dele, viu, sentiu compaixão. O que é sentir compaixão? Olhar com o coração. Aproximou-se, fez curativos, derramando óleo e vinho.
No Antigo Testamento, para curar uma ferida aberta, como se faz? Primeiro joga o vinho. Por que joga o vinho? Porque tem álcool para desinfectar. E depois o óleo para fechar a ferida. Aqui não. Jesus coloca o óleo primeiro e depois o vinho. Ele inverte. O óleo da graça. O óleo da confissão que tira o pecado. É o óleo do bálsamo. É um alento primeiro. E depois o vinho. Colocou no próprio animal. É alguém que conduz. A graça que conduz. As orações que nós conduzimos. Você que olha alguém doente espiritualmente e leva até a hospedaria. Levou até a hospedaria, a pensão. A pensão é a igreja. Depois das 2 moedas de prata, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, os sacramentos da igreja, a confissão, a comunhão, porque está doente, primeiro cura as feridas, depois come. Depois, ele vem pagar o resto. Pagar o resto, as orações, a meditação, a adoração eucarística, o rosário. Quando ele volta, ele paga. É o que Jesus faz conosco. Ele nos trata bem e não cobra nada. Só depois que ele vem para receber ou pagar a pensão. Quem é o próximo? Quem agiu com misericórdia. Se você agir com misericórdia, não porque a pessoa merece, mas porque agiu com misericórdia, esse deve ser o seu próximo. Quem é maior no reino de Deus? Quem pratica a misericórdia sem olhar a quem. Ou é próximo do teu filho, é bem filho, familiar, ou um desconhecido. É quem usou de misericórdia. Jesus olha para o mestre da lei e não cai na armadilha e diz: faça o mesmo. Ouvistes? Faça o mesmo. Ofertemos.